Olá, essa aula de hoje de História do Nono Ano, ela é continuação da aula anterior, que nós estamos analisando vários movimento de descontentamento com o governo federal da primeira República. Nós analisamos lá movimentos rural, como a Guerra dos Canudos, a Guerra dos Contestados, também a Guerra da Chibata. E hoje, nessa aula, na página 310, vamos continuar analisando ainda alguns movimentos populacional que eles foram insatisfeitos com as práticas do governo. Aí, por exemplo, a questão os donos das indústrias. Então, eles estavam insatisfeitos. Qual era o motivo? Porque o governo ele privilegiava os grandes produtores do café. Então, eles eram oligarcas, ele fazia parte então do grupo da oligarquia cafeeira. Então, ele não fazia investimento ou nenhum plano econômico para as indústrias. E as indústrias, então, tinham dificuldade de se desenvolver. A população urbana ela era formada por profissionais liberais, operários das indústrias e os militares. E eles também estavam descontentes com o governo porque eles queriam ter maior participação aí nas decisões políticas e econômicas. Também os escravos nesse governo foram bastante afetados porque eles continuavam sendo discriminados, sendo tratados como escravo, apesar que já havia ocorrido a abolição. Aí e eles não eram mais escravos, mas eram tratados como escravos. E o governo não fez não enxergaram eles, não criou nenhuma política pública para combater aí esses maus tratos e a discriminação. Então também eles estavam muito insatisfeitos. Os operários das indústrias. Esses operários, essa classe operária, a maioria era de imigrante europeu, inclusive algumas indústrias eram também de imigrante, e eles também estavam insatisfeitos, porque com o salário baixo, tá? E também a longa jornada de trabalho. Então eles lutavam para reivindicar esses itens necessários, tá? O salário baixo e a jornada de trabalho longa muito cansativa. A classe média. A classe média ela era formada por funcionários públicos, profissionais liberais, comerciantes. Eles também tinham a mesma questão. Eles não eram vistos porque eles não tinham participação aí também na questão política e também na questão aí da econômica. Então, nenhuma dessas classes aqui ela era olhada pelo governo. E todas elas eram carentes, desejavam ter mais participação, desejavam também ter mais benefícios. Tá? A classe militar também estava descontente com o governo, porque o governo ele fazia parte aí do grupo oligárquico cafeeiro, e ele não dava apoio às indústrias. E para os militares eles queriam um Brasil que se tornasse um país industrializado e moderno. Então eles tinham esse ponto de vista que as indústrias elas poderiam trazer essa riqueza, poderia produzir essa riqueza ao ponto de tornar
país mais produtivo e também mais moderno. Então eles estavam muito insatisfeitos com o governo por causa desse tipo de governo que ele estava mantendo, certo? Então assista essa aula e eu vou estar passando aqui uma atividade, porque você só terá presença se assistir a aula. Como é que eu vou saber que você assistiu a aula? Se você mandar a resposta de uma atividade. Qual seria a atividade? Qual era o grupo beneficiado pelo governo federal na Primeira República? Tá? Então você vai analisar esse conteúdo e mandar a resposta. Qual era o grupo que era beneficiado aí pelo governo federal na Primeira República? E se você então descreve qual era o benefício que eles recebiam. Tá? Então, é só isso. E bom fim de semana para vocês, tá?